fazer direito. Então, quando a gente faz o perfil, né, que a gente faz de reconhecimento profissional, você já detecta por aí. O cérebro tem aquela bolinha que é chamada de limbo. E ali é onde as pessoas, toda emoção, todo emocional, toda desenvoltura cognitiva e emocional, ela é armazenada ali. Essa metade é o córtex. Entre elas é onde é feita a sinapse. Sinapses são aqueles choquinhos elétricos que levam informação de estímulo. Por exemplo, você põe a mão num lugar quente, aí na hora seu cérebro já codifica, através dos músculos, que é ligado, que você está levando um choque, então, ou está numa temperatura elevada. Então, tudo isso ocorre entre o córtex, né, que é essa parte, essa divisória. Mas aquela bolinha redondinha embaixo é considerado o coração do cérebro. É por ali que passa tudo, né, e é por ali também que bloqueia muita coisa. Emoção, depressão, tudo é dado ali. Quando você vai ser um pastor, tanto de ovelha ou de pessoas, e pastor não é só aquele que está lá no púlpito, não, viu? Pastor é todo mundo que vai cuidar de uma ovelha. Você pode ter um vizinho que você vai trazer para Jesus, ou alguém que está evangelizando, você está lidando com ovelha. Toda e qualquer pessoa que ganha alma é pastor de ovelha, porque ali você está lidando com aquelas vidinhas, né? Você tem que fazer uma parceria com Deus. Deus, o que é uma parceria? Sociedade, entendeu? Deus dá ovelhas para você e você recebe depois de Deus o quê? O galardão. O resultado, o seu lucro vai ser o galardão. Então, cuidar de ovelhas é fazer uma parceria com Deus. Para você estar no campo de trabalho, tem que ter o quê? Tem que ter além da predisposição psíquica, tem que ter uma vontade e a habilidade. Por quê? O pastor ele tem que passar por vento forte, por sol, por chuva, tempestade, calor, por frio. Para quê? Para cuidar das ovelhas. O pastor de ovelha acorda às 5 horas da manhã para ir para o aprisco, para estar cuidando das ovelhinhas. Começa muito cedo, porque ele tem que ver. Hoje não, hoje você liga lá abre a internet, né? Às 2h30 vai chover. Espera que às 2h30 vai ter uma tempestade, né? Em São Paulo, Florianópolis, em Curitiba, sei lá, todo tem. Mas antigamente não tinha meteorologia, então era o quê? Eles tinham que ter a habilidade de visionar isso na época, né, tipo verão, outono, inverno, e eles tinham que saber 5 horas da manhã, de acordo com a neblina, que a gente fala neblina, eles eram orvalho, né, que iria chover ou não iria chover. Então, 5 horas da manhã ele já sabia que hora que ele poderia soltar as ovelhas, que hora que ele poderia trazer, porque a ovelha não poderia ficar molhada. A ovelha molhada, ela demora muito para voltar, porque o pelo dela molhado pesa quase que 2 vezes mais o peso da ovelhinha. Então ela carrega um fardo muito grande se molhar. Tem que saber livrar da tempestade. Então, a função do pastor é coordenar, direcionar a ovelhinha. A ovelha, ela é considerada um macho cordeiro carneiro e o filhotinho é cordeirinho, tá? Então a ovelha se intitulou o rebanho todo, mas a ovelha é só o feminino, né? Então, mas generalizando, a ovelha é a bioespécie do animal. Voltando lá, nós vemos a ovelhinha grávida, né? 9.000 anos antes de Cristo já surge a domesticação do animal. Aí o que acontece? Vamos ver agora a ovelhinha. Quando ela nasce, ela é filhotinha. O pastor daquele aprisco, ele tem que pegar aquelas ovelhinhas que nascem, geralmente ela nasce de 3 a 4 ovelhinhas e ela dá luz uma vez por ano só. Ele tem que pegar aquela ovelhinha, pôr na mão, que a ovelha mãe só deixa o pastor tocar nela, não deixa mais ninguém. Aí ela põe na mão, ele põe na mão, aí ele tem que ficar conversando com ela para ela começar a codificar a voz do pastor. Por isso que a Bíblia fala que o pastor, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, porque ele tem que ter essa técnica.
Aí ela começa a ouvir a voz do pastor, todo dia ele vai lá, e a ovelha, quando ela nasce, o filhotinho dela, é quase igual um bebezinho. Não tem muita coisa assim, ela só desenvolve mais rápido, por ser um animal. Mas ela demora para abrir o olho, ela não é igual aos outros animais capríleo, que levanta, que já levanta, que nem o cavalo, quando nasce, ele já deu uma meia horinha e já está dando os primeiros passinhos. A ovelha não, ela demora, então o pastor tem que ir lá, tem que ver se ela está doente, se a ovelhinha abriu o olho, conversa com ela, e ela não sai, a ovelhinha pequenininha, ela não sai do aprisco junto, ela não pode tomar, ela não pode passar para o lado de lá, que é as ovelhas já grandes e adultas, enquanto ela não estiver preparada. Então, enquanto o pastor não vê que ela está preparada para andar com as outras ovelhas, ele não deixa ela andar com as outras ovelhas. Ela tem que ficar ali até ela ter assim, uma maturidade de andar sozinha, saber andar a longa distância. É interessante que assim, a primeira vez que ela sai do aprisco, ela sai do lado do pastor. O pastor dá um passo, ela dá. O pastor para, ela para. O pastor anda um pouco, ela anda. Ela não desgruda. Por quê? Ela tem medo. É um animalzinho que tem muito medo, por ser um animalzinho muito frágil. Então vamos lá. Eu tenho uma parte científica aqui, que eu vou ler rapidinho para vocês. É só assim, a bioespécie da ovelha. Então, o agrupamento desses animais é intitulado de rebanho ou de ovinocultura. Pode ser chamado de masculino de carneiro ou pequenino de cordeiro. Tem uma importância econômica muito forte, como na renda de carne, laticínio, couro e o mais importante que é o mercado de lã. Considerado pelos historiadores um dos animais a serem criados em cativeiros, a domesticação 9.000 anos antes de Cristo. São animais ruminadores, tá? Ou seja, eles comem capim, ervas. É um animal de porte baixo e médio. Então é um animalzinho, né, não é um animal de potência. E quando nasce, trata igual de um bebê. Existem aproximadamente hoje 1.800 espécies de ovelha. Pode existir em vários lugares do mundo. O seu valor monetário é de acordo com a sua espécie. Então tem ovelha que é melhor em lã, tem ovelha que é melhor em carne, tem ovelha que é melhor em couro, em leite, né? Então, assim, de acordo com a raça dela, ela desenvolve um produto. E o valor dela é de acordo com o produto. A característica, vocês vão lembrar de mim. Característica da bioespécie, vamos lá. A sua bioespécie é um animal dócil, sensível, manso, não possui ordem de ataque, vive bem em comunidade, por isso são sempre criados em rebanho. Tem gente ali que lá no ar, assim, quando o cavalo tá bravo, nervoso, tá dando coisa mesmo, acontece, pega o cavalo, prende na baia, coloca 3 ovelhas. É mesmo? Fala, são, a influência. Influência, que bacana. Legal. Tem cavalo que às vezes depois pessoal não apanha o microfone pra ele. Porque hoje é O que acontece no Aras, quando você tem um cavalo que fica nervoso, mesmo que está preso dentro da baia, mas ele dá coice, ele viu lá, né? Arrebenta a parede, arrebenta a batente da porta. O que o cara faz? O peão que a gente fala, né? Ele vai lá, pega 3 ovelhas e coloca dentro da baia. E a baia é grande. E ele tranca mesmo. Você coloca as 3 ovelhas, tranca a baia, no escuro, e o cavalo fica, quando é tarde, no outro dia, está manso igual a ovelha.